município com grandes novidades com relação à cultura, né? Que o nosso município tem uma cultura forte, porém nada regulamentado, né? A prefeitura pensa isso, às vezes contribui com alguma coisa, o deslocamento do coral, alguma coisa a prefeitura sempre faz, mas não é nada regulamentado, nada institucionalizado, né? Então isso vai ser mudado, né? Não é já esclarecendo, não é porque é ano eleitoral, não é nem por isso a pegada, né? É um programa governamental federal que já vinha há quanto tempo, Adriana? Desde 2012. Desde 2012 esses recursos são disponibilizados aos municípios e nunca tinha sido usado. Então esse dinheiro estava lá morto, vinha, voltava, vinha, voltava, vinha e voltava e não era utilizado. Então, para se usar recurso federal, estadual, tem que ter projeto. Tem que ter projeto. Se não tem projeto, o dinheiro não vem. Tem pessoas fazendo projeto interessado, o dinheiro vem. Então hoje a Adriana vai nos esclarecer essa verba, né? Foi de 89.990, parece promoção de loja, mas esse recurso veio para o turismo, esse dinheiro, turismo, para a cultura, está na conta. Existe uma regulamentação de como esse recurso vai ser partilhado, né? Como ele deve ser utilizado, se ele pode ser usado para PJ, sem fins lucrativos, PJ com fins lucrativos e para CPF, tá? Então, existe um percentual, cada um para ser atendido, mas tem que ser tudo certinho. Ah, vou pegar um dinheiro lá na prefeitura e não vou prestar conta, isso aqui é meu, faço o que eu quero. Não é bem assim que as coisas acontecem. E se esse dinheiro for bem gerido e bem cuidado, a tendência é ele vir em um volume maior. Entendeu? É como se fosse uma poupança. Eu peguei aquele dinheiro, cuidei bem daquele dinheiro. Quem é mais espiritualizado é a parábola dos talentos. Juntando, né? Cultura, do talento, né? Se eu multiplicar os talentos, nós vamos ter mais talentos ainda para nós utilizar. Tá certo? Espero que seja muito proveitoso. Acredito que vai ser. A Adriana é extremamente competente. Eu e a Ana Maura participamos da formação lá na Granfoles. O tempo passou muito rápido quando pessoas capacitadas estão ao nosso dispor. E isso tudo é de graça. Todo mundo sabe que contratar um consultor, uma pessoa que te ajude a manter, orientar, é caro. E vocês estão tendo acesso a isso gratuitamente. Muito obrigado novamente. Muito obrigado pela presença. A Adriana está dizendo que bom que vieram bastante pessoas. E isso, cada vez a gente fica mais forte. Né? Uma grão de areia não faz nada. Junta um monte, faz uma duna, acaba com tudo. Porque tem força e tem poder. Tá bom? Boa noite. Adriana. Da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis. Nós somos uma entidade com 55 anos de existência que assessora tecnicamente os 22 municípios da região. Temos assessoria nas mais diversas áreas. Eu assessoro a assessoria de projetos especiais de captação de recursos e a minha função é estudar os programas federais de todas as áreas e orientar os municípios de como acessar esses recursos. Então, como o secretário falou, o que existe desde 2012 no Brasil é a lei do Sistema Nacional de Cultura. Cultura, a gente bem sabe que é uma realidade em todos os municípios. Lá na Constituição do Brasil, que é a nossa lei maior, diz que é de responsabilidade das gestões municipais, dos prefeitos, fazer a preservação do nosso patrimônio cultural, tanto o edificado quanto o imaterial, que são os saberes e fazeres, e também a promoção da arte, formação de público, né, para que as pessoas conheçam de fato as mais diversas opções dentro da arte e da cultura. Isso sempre teve na Constituição desde 88,
Mas o governo federal tinha uma grande lacuna, que é orçamento que possibilite as gestões dos estados e dos municípios executar essa obrigação. Então, se por um lado a gente tinha a Constituição dizendo é de obrigação do município, nós não tínhamos, até 2012, nenhum marco legal que realmente orientasse para acesso a recursos. Então, a gente ficava ali, eu digo a gente, eu vou falar como se for, específico do setor da cultura, disputando orçamento com outras áreas. Hoje, no Brasil, a gente só tem orçamento vinculado via Constituição para duas áreas, que é a educação, que é 25% de tudo que se arrecada, e saúde, que é 15%. E a gente sabe que a média ainda de gasto nos municípios é de 33% a 35%, até 40% do orçamento executado em saúde. Então, isso já está com déficit. Aí sobra, como diz o meu colega Antão, ex-assessor de educação, falta percentual. Tem infraestrutura, tem a assistência social, tem turismo, tem tantas áreas importantes, e a cultura não tinha. Então, o que existiu de 2012 para frente? A lei federal que cria o Sistema Nacional de Cultura. Aí cria também, há um tempo anterior, o Fundo Nacional de Cultura. O fundo ele é anterior a essa lei do sistema. E assim como tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que com todos os seus desafios ainda é uma referência para outros países do mundo em termos de organização estrutural, o Sistema Nacional de Cultura ele nasceu com esse objetivo de ser um balizador do que as outras esferas de gestão vão fazer para se organizar e fazer o recurso chegar na ponta, para que a nossa cultura não morra, para que os nossos saberes e fazeres sejam perpetuados, Brasil afora. Então, essa lei, ela vincula esse Fundo Nacional de Cultura, ele foi criado e o dinheiro só entrava lá. Como não existia uma lei federal que organizasse aquele uso daquele recurso, o governo federal se limitava a fazer editais pontuais, e esse recurso ficava lá rendendo, gerando superávit, ou seja, chegava no final do ano, esse Fundo da Cultura contribuía para que o governo gerasse um superávit e fechasse as contas. E foi assim levando, porque temos mais de 500 deputados, até todo mundo entender, e ainda existe um grande preconceito em relação à política pública de cultura, porque tudo é prioridade. Agora, quando a gente fala em cultura, existe ainda muito a ser trabalhado. E aí, ficou lá aquele dinheiro rendeu. Bom, chegou na pandemia, em 2020, o governo federal, através de uma grande pressão dos deputados, cria uma alternativa pontual para atender os agentes culturais. Quem são os agentes culturais? São todas as pessoas que fazem a cultura sobreviver no nosso país. Agente cultural pode ser uma pessoa física, um músico, um contador de história, um museólogo, um pesquisador, um escritor, um palhaço, um circense, enfim, a gente tem uma grande pluralidade dentro da cultura. Tinham músicos ali vendendo seus instrumentos para colocar comida na mesa. Um dos setores, quem é do turismo aqui, tem bastante público aqui, sabe que foi um dos setores mais atingidos, turismo e cultura, que pagaram um grande preço aí na pandemia. Então, o governo federal, por pressão da Câmara dos Deputados, cria uma ação emergencial para viabilizar algum tipo de reparo financeiro para os agentes culturais do Brasil. Essa lei pontual, que teve um período X para ser executada, se chamou Lei Aldir Blanc. Para quem não conhece, o Aldir Blanc foi um grande músico e compositor brasileiro que faleceu em 2020 a um determinado valor. E esse recurso, a Lei Aldir Blanc pontual de 2020, ela era facultativa. O município tinha que fazer adesão. Então, fazendo um breve histórico, Alfredo Wagner fez a adesão e quando o recurso chegou, não existia ainda um órgão no município, uma secretaria específica para cuidar disso, não conseguiu executar. O que aconteceu? Esse recurso voltou para o governo federal. Não sei, não lembro agora os valores exatos, mas depois a gente pode resgatar esses valores. Era coisa de 100 e tantos mil, um pouquinho mais que isso. 105. 105? É. Obrigada quem falou. Aí passou mais um pouco do tempo, foi feita a Lei Paulo Gustavo, que também ainda trazia essa questão
do emergencial, do reparo econômico aos agentes culturais, porém com um maior foco na área de audiovisual. Também foi uma mobilização dos parlamentares do Brasil, dos agentes culturais, e em homenagem ao Paulo Gustavo, né, ator brasileiro, reconhecido mundialmente, foi uma homenagem a ele, e desse recurso que veio, 70% era para ser destinado ao audiovisual e 30% para outras áreas da cultura. Alfredo Wagner ainda também não tinha equipe, tinha um trabalho naquele momento voltado à estruturação da política de turismo, o dinheiro voltou de novo. E aí o que a gente teve? A terceira lei, só essa história para vocês entenderem. A terceira lei que transforma a Aldir Blanc numa política nacional periódica, ou seja, esse recurso que ora vocês estão aqui para discutirem coletivamente como empregar esse recurso, ele virá todos os anos. Porque no momento que a gestão recebe esse recurso, ela assume um compromisso bastante importante para Alfredo Wagner e para todos os municípios que aceitaram receber esse recurso, né? Aqui a gente tem uns ícones que representam todas as áreas da cultura, que é basicamente aquelas que estão na ficha de inscrição, ali, quando vocês escolhem as áreas. Claro que tem agentes culturais que tem várias áreas, né? Mas a cultura ela é muito plural, ela é muito ampla para a gente definir assim, de uma forma simples. Mas basicamente é tudo que a gente constrói coletivamente em sociedade, que tem uma importância para nós no dia a dia. As músicas, as nossas escritas, as nossas pesquisas, os nossos fazeres, o crochê, um modo de desenvolver uma determinada receita. Então, são várias coisas dentro da cultura e também dentro da área da arte. A produção da arte, o acesso à arte, né? Então, todas aquelas dimensões da cultura. A dimensão cidadã, que é nós, enquanto cidadãos, termos acesso a consumir arte e bens culturais. A dimensão econômica, que é, através da cultura, isso gerar uma oportunidade de renda para a população, e o turismo está diretamente ligado a isso. E a dimensão simbólica, que é exatamente aquilo que nos caracteriza como sociedade, né? A questão patrimonial, que mestres dos saberes e fazeres e muitas outras questões todas, né? Então, vamos ver aqui. Quem tiver interesse, eu recomendo que vocês acessem o site do Ministério da Cultura. É gov.br/cultura. Lá a gente tem uma explicação de todas essas leis que a gente citou. Tem também a elucidação do que é o Sistema Nacional de Cultura, a responsabilidade do município frente a implantar essa política e todos os detalhes, até quanto cada município do Brasil recebeu, quem que devolveu, em que situação que está cada coisa. Aqui a gente resume um pouco, então, quando eu falo, quando a gestão aceitou receber o recurso, fez a adesão, lembrando que vários municípios do Brasil, infelizmente, não se deram trabalho nem de cadastrar, né, que queriam dinheiro, o dinheiro nem voltou, porque na verdade nem veio. Alfredo Wagner assinou, fez a adesão ao Sistema Nacional de Cultura e se comprometeu a implementar isso aqui. Então, cria, nesse momento, os primeiros passos para a implantação de uma política municipal de cultura, porque esse recurso que veio esse ano virá todos os anos. E para além desse recurso que vem do governo federal, o município também assume aqui o compromisso de criar esse sistema. Lembra que eu falei do SUS? O que é o sistema de cultura? É essa engrenagem que já existe no governo federal, no governo estadual existe no papel alguns elementos, outros ainda não existem, e aqui no município vocês vão construir coletivamente com a gestão toda essa engrenagem. A gente destacou aqui, desses 8 elementos, os 3 principais, que são os estruturantes. O conselho, quem que vai ser o conselho? Agentes culturais, não com CNPJ, porque isso exclui boa parte de vocês. Agentes culturais, pessoas físicas, organizados em setores. Setor da música, setor da dança, setor das artes visuais, do artesanato, da cultura popular e por aí vai.
o conselho, o plano, assim como vocês participaram do plano de turismo, vai ter a construção, tá, do plano municipal de cultura, que é as prioridades que Alfredo Wagner entende para o setor cultural e artístico para os próximos 10 anos. E o outro passo muito importante é o fundo, porque ano que vem, por exemplo, o município que não tiver o fundo de cultura não recebe recurso mais dessa política. Então o município precisa se organizar. Esse ano ainda teve a colher de chá. Não tem fundo, recebe mesmo assim. O governo federal entendeu que isso é importante, senão já iria eliminar mais da metade dos 5 mil e tantos municípios. O fundo, então, passa a ser, começou a ser construída essa engrenagem com vocês. Então, o encontro de hoje é para falar da política Aldir Blanc, sim, mas é para falar também que esse sistema aqui precisa funcionar. É por conta dessa adesão a esse sistema que o recurso veio e que queremos que ele venha todos os anos, né? Esse, então, é o esqueleto do sistema. Depois desse slide, o pessoal da prefeitura vai passar para vocês, fiquem bem tranquilos, tá? Vai ter uma aba no site onde esses documentos vão ficar todos ali, tá? Então, o objetivo da reunião é explicar para vocês o que é a Política Nacional de Blanc, que é um recurso recorrente, que vai vir todos os anos, e colher de vocês as sugestões para que esse recurso seja empregado, porque a gente sabe que existe N necessidades, mas nós vamos explicar a característica do recurso para que vocês, em conjunto, em consenso, cheguem na melhor conclusão. Então, aqui está o número da lei, a lei que cria a Política Nacional Aldir Blanc, porque a lei Aldir Blanc sozinha foi emergencial lá de 2020. Política Nacional Aldir Blanc, a lei 14.399, ela foi instituída em 8 de julho de 2022 e foi começada a colocar em prática ano passado, efetivamente. Quem que ela visa atender diretamente? Agentes culturais. Quem são os agentes culturais? Na prática, né? Quem que vai poder receber de fato recurso? Pessoa física ou microempreendedor individual com atividade cultural comprovada. Porque tem também o outro lado, né? Quando a partir do momento que começa a vir recurso, surge agente cultural, que é desde pequenininho, só que não. Então, assim, tudo tem critério e vai ter que ter comprovação. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Não é qualquer pessoa jurídica. É pessoa jurídica que lá naquele papelzinho que o contador dá, quando a gente abre uma empresa ou uma associação, que é o CNAE, que tem os códigos, né, de natureza de atividade, que no CNAE primário ou no secundário tenham atividades culturais descritas ali. No mínimo isso. Aconteceu num outro município que a gente está assessorando, uma entidade que faz um trabalho fantástico, belíssimo, mas é esportiva, desenvolve atividades de cunho socioesportivos, então não tem como a gente realmente caracterizar. Vai ter que ter uma atividade finalística em alguma das áreas da cultura, que é aquelas que estão no rodapé da lista de presença. Música, artesanato, dança, literatura, livro, leitura, outras coisas podem ser consideradas, mas tudo vai precisar passar por um crivo de avaliação, tá? De um modo geral, a gente orienta. Se é associação, vai ter que estar no Estatuto Social, que tem atribuição cultural, e tem histórico, né, de atividades na área da cultura. Pessoas jurídicas sem fins lucrativos, associações, fundações, cooperativas e coletivos, né, grupos de pessoas que não são formalizados. Por exemplo, um grupo de capoeira. Existe, se reúne, desenvolve cultura, mas pode ser que não tenha um CNPJ, uma associação por trás. Vai ser reconhecido também, tá? Desde que cumpra todos os critérios ali que a gente já vai falar. Quem que não pode acessar o recurso? Que fique bem claro, né? A gente disse quem pode, agora quem não pode. Pessoas que tenham envolvimento direto na elaboração dos editais, das contratações. De cara, a gente já elimina todos os funcionários da Secretaria de Turismo e Cultura. De cara, funcionário do setor financeiro. De cara, funcionário do setor administrativo. De todas as secretarias? Não. Pode ser que eu tenha uma excelente contadora de história,
como professora da Secretaria de Educação, se ela não teve envolvimento direto, aqui não há impedimento. A lei é bem clara em relação a isso. É quem tiver envolvimento direto com a elaboração das contratações e dos editais e quem for da secretaria que gere recurso, no caso, Turismo e Cultura, tá? Quem também não pode? Cônjuges dessas pessoas que a gente citou, companheiros ou parentes até 3º grau, em linha reta ou colateral, tá? Também não pode membro do Poder Legislativo, vereadores e seus parentes em linha reta ou colateral até 3º grau, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, tá? Quando a gente estiver falando de associações, quem não pode? Sócios, diretores ou administradores dessas associações que se enquadrem nesses critérios. Ah, por exemplo, eu sou um conselheiro, vou dar um exemplo de uma instituição que eu sei que tem em todo município. Eu trabalho na prefeitura, mas eu sou um conselheiro fiscal voluntário lá da PAR. Não sou diretor, não sou administrador e não sou sócio. Isso é o que a lei traz pra gente, tá? E a participação de vocês aqui hoje não caracteriza envolvimento direto na etapa de elaboração do edital. Vocês estão aqui para dar sugestões. Então, ter participado da escuta pública não elimina vocês. Assim como não eliminaria se vocês já tivessem um conselho de cultura e os conselheiros de cultura quisessem participar. Tá? A gente sabe que tem um parecer aí do Tribunal de Contas, questionava o Tribunal de Contas do Estado, onde ele diz que conselheiros não podem participar de editais. Ora, conselheiro vem voluntariamente para participar de um conselho para criar uma política pública para o seu setor. Se ele não elabora o edital, não há por que ele ficar excluído de participar de um tipo de fomento que é para ele mesmo. Então, se tivesse conselho de cultura e os agentes fossem participar, também não haveria problema algum. E isso tudo está na legislação federal, isso é o que estou dizendo, tá? Quanto que Alfredo Wagner recebeu? Como o secretário falou, foi 89, 99 e nos quebrados. Está rendendo. Então, a gente colocou aproximadamente 90 mil. Porque todo dia está rendendo um pouquinho. Até o dia que vocês forem lançar o edital, que já é para ser agora agosto, vocês vão atualizar o valor na data da publicação disso, tá? Para que esse 90 mil? Primeiro, como que chegou nesse valor? De novo, a regrinha é uma regra que tem, que considera o fundo de participação dos municípios e a população estimada para aquele ano. Então, chegou nessa estimativa de valor aqui, tá? Para que pode ser utilizado? A lei permite que o recurso seja usado para edital de projetos, que é quando o município lança um edital, e os agentes culturais, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, propõem projetos. O município lança lá, vou ter um edital com 3 vagas de 10 mil reais, por exemplo. Aqui está o formulário de projeto, o modelo da planilha orçamentária, mandem os projetos. Aí vocês mandam os projetos, já sabendo que a planilha tem que fechar naquele valor ali, de 10 mil, se for o valor de 10 mil cada vaga, e avaliadores externos, que não são residentes e nem têm relação com munícipes de Alfredo Wagner, vão analisar a documentação, vão avaliar por mérito cada projeto. E isso é feito uma ata, os critérios tanto estão no edital, quanto tem um parecer que é público depois para todos que quiserem ver, e vai gerar um ranking de nota. Os melhores avaliados serão os que efetivamente vão fazer um termo de execução cultural. Então, os projetos avaliados podem, podem não. Se for o objetivo de vocês fazer edital de projetos, os projetos são analisados por mérito, recebem uma nota, e os que forem melhores avaliados vão assinar com o município, com a gestão municipal, um termo de execução cultural. Não é convênio, não é termo de fomento, não é termo de colaboração, é termo de execução cultural. Ali vai ter todos os compromissos, os cronogramas, e aqui, porque o prazo disso, para esse projeto que vai ser proposto, tem que estar prestado contas com a prefeitura até 31 de dezembro, tá? Então, isso teria que ser um pouco acelerado se vocês optarem por isso. Pode ser edital de premiações,
Tá? Então, qual que é a vantagem de um edital de projetos? O município recebe produtos e serviços culturais, né? Oficinas, livros, produtos e serviços culturais. Desvantagem, a gente tem pouco tempo e os agentes culturais nunca passaram pelo processo, eu digo a grande maioria, né? Pode ser que a gente tenha excelentes projetistas, mas a grande maioria nunca desenvolveu projetos e tudo mais. Pode ser que isso seja, não estou dizendo que é, em alguns municípios tem sido um dificultador, tanto para as pessoas apresentarem projetos de qualidade, quanto realmente para aquilo ser executado dentro desse período pequeno que a gente tem. Outra possibilidade é edital de premiações. O que são esses editais de premiações? Vocês se inscrevem através do formulário simplificado, anexam o currículo ou portfólio cultural da instituição ou do agente cultural, pessoa física, e vão ser avaliados de igual forma pelos pareceristas externos, que é sempre 3, né? Então tem 3 fichinhas de avaliação. Essa premiação é um valor em dinheiro e o agente cultural assina um recibo. Então não há que se prestar serviço, nem se entregar produto e nem apresentar prestação de contas, porque é um reconhecimento, neste momento, daquela trajetória cultural que o agente já tem, como uma espécie de incentivo para que ele continue fazendo o que está fazendo, tenha interesse em vir participar do conselho e ano que vem se pense num edital. Pode falar. E a questão de ser por premiação, você não recebe tributação. Você fica isento de imposto de renda, porque é uma premiação. Então, caso você desenvolva um projeto e que esse projeto Adriana, me corrija, por favor, se for no caso de premiação, as pessoas premiadas são isentas, porque é um prêmio que você recebeu. Não precisa, esse é outro detalhe importante, secretário. Quando é projetada, a prefeitura passa o dinheiro para a conta, os pagamentos dos meus fornecedores que eu botei na minha planilha orçamentária. Então, por exemplo, meu projeto é 10 mil reais para lançar um livro. Na minha planilha orçamentária vai estar lá 7 mil de gráfica para impressão, 1.000 de revisor textual, 1.000 de diagramador. Cada um desses itens que eu coloquei na minha planilha orçamentária vão ser meus fornecedores enquanto agente cultural. Eu vou ter que tomar a nota fiscal deles, verificar se ele recolheu o devido ISS, etc. e tal, e depois eu presto contas disso. Abro uma conta específica para o projeto do livro, então está zerada, a prefeitura depositou dinheiro, cada serviço daquele, gráfica, revisor, diagramador, é um PIX ou transferência que eu vou fazer, vai ficar no rastreamento da conta. No final, eu encerro a conta, ela está zerada e eu empresto contas para a prefeitura. É importante dizer que daí esse valor ele fica como qualquer outro repasse que a gente tem de governo federal, estadual. Prestação de contas é a mesma coisa. O valor de nota fiscal é exatamente o valor de transferência feita através de pagamento, por exemplo. Então, em questão de burocracia, a premiação ela é bem mais simplificada do que por edital. E tem isenção dessa... Exemplo assim, foi feito aqui premiação. Vamos dar um exemplo aqui, o coral, a rádio, o coquinho, o museu, certo? Pronto, cada um vai receber aquele valor e acabou. Muito simplificado, não tem nada. Você vai dispor daquela verba da maneira que, lógico, de uma maneira que seja pelo menos transparente, né? E vai acontecer. Agora, se você receber por projeto, primeiro que ele é mais complicado. Tanto é que se esse outro de premiação, me corrija, Adriana, pode ser feito aí em 5 a 20 dias para ser estourado. Porque a lei traz, tanto para o edital de lei da cultura, ela é diferente de tudo que a gente já viu. Então vai ter gente, né, que vai dizer, não pode período eleitoral. Tribunal de Contas da União já fez documento, está lá no site. Pode. Por quê? Porque vai ser seleção via edital de um recurso que já está na conta desde janeiro. Então, já tem isso, né, muito bem fundamentado. O número de dias não é igual a uma licitação, que é obrigado a ficar 30 dias. O mínimo exigido pelo Ministério é 5 dias. Mas claro que a gente tem bom senso. Não vai deixar 5 dias aberto.
Até porque a divulgação disso ela é prejudicada no período do defeso, porque aí sim tem limitação de divulgações, né? Vocês vão contar com a mídia espontânea local, boca a boca, grupo de WhatsApp. Vai ser basicamente esse tipo de divulgação. E claro, vai estar lá no site da prefeitura. Então, assim, é 5 dias o mínimo, tanto para projeto quanto premiação. O município vai deixar ali um bom senso de uns 20 dias, né? Dando assessoramento para que cada um possa fazer sua inscrição da melhor maneira. E também essa lei permite, coisa que a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc lá inicial não permitiam, que é a aplicação direta. O que é a aplicação direta? É a prefeitura fazer um investimento direto pela lei de licitações. Tem um município nosso, da região, que vai adquirir trajes típicos para 2 grupos, um de crianças e outro de idosos, que estava lá essa demanda, né, e eles não conseguiam cumprir. E na escuta foi tomada essa decisão. Pois não? A aplicação direta via licitação pode ser feita no período eleitoral? Pode, nesse caso pode. Nessa lei da Política Nacional de Urbanismo, sim. Desde que tenha sido saído dessa reunião, vai constar na ata e vai para o PAR, que a gente já vai falar, que é o Plano Anual de Execução do Recurso. Então, assim, a prefeitura não pode, a revelia, gastar o que ela quer. Tem que ser a decisão que saiu aqui do coletivo. Por isso que eles fizeram tanto esforço de estar todo mundo aqui, porque a prefeitura não pode decidir isso sozinho, não tem validade. A lei exige que o processo seja democrático. O que a gente tem aqui? E isso não foi só o Alfredo Wagner, tá? Eu botei aqui o orçamento. Nós tínhamos um prazo para cumprir, os municípios todos, que era... Dinheiro caiu na conta, em até 180 dias, o município era obrigado a fazer a previsão orçamentária. O que é a adequação orçamentária? É pegar a lei do município e fazer ou um decreto ou uma lei, dependendo de como está a lei do município, né? Tem município que é decreto, tem município que é lei, fazer a inclusão desse orçamento externo que chegou. Então, isso é um movimento contábil, mas que o município era obrigado a fazer. A gente orientou a nossa assessoria contábil a todos fazerem para ninguém perder o prazo, que já aconteceu na região também, do município perder prazo da adequação orçamentária. Então, foi feita essa previsão temporária até que saísse o momento da escuta pública. O que foi colocado na ocasião? Isso aqui por minha conta, eu que sugeri, tá, gente? É sugestão para a gente partir de algum princípio. Na lei orçamentária hoje, que prevê esse excesso, né, da arrecadação, está previsto 60 mil para premiação. Não disse a pessoa física ou jurídica, porque o código é o mesmo. E está ali em torno de 29 mil e pouco para aplicação direta. Foi o que foi colocado lá. Quer dizer que tem que ser assim? Não, pode ser alterado. Só que a gente precisa aqui ter bom senso também de decidir em conjunto o que é melhor para o Alfredo Wagner nesse momento, considerando esse pouco tempo que a gente tem. Um projeto, né, se ele não for evento, por exemplo, que é uma coisa mais rápida, por exemplo, um plano anual de oficinas já não caberia, porque a gente já está entrando em agosto e até final de dezembro já tem que estar prestando contas. A gente vai ter que ter esse bom senso. Por minha conta e risco, eu como experiência que tenho aí dentro da área cultural, eu recomendaria, mas é só uma sugestão técnica, de que nesse primeiro momento, já que não se tem essa expertise da elaboração de projetos, que a gente não tem um lastro de tempo muito grande e o recurso também não é muito extenso, que a gente investisse em premiações, pelo menos parte considerável desse recurso em premiações, e aqui eu sugeri, né, sugestão, 40 prêmios, que daria 40 prêmios de 1.500, com todos os critérios, as pessoas vão se inscrever, jurídicas, físicas, enfim, para ter para que o recurso chegue na conta realmente dos agentes culturais. E ter ali um percentual de aplicação direta, que aí vocês, munícipes, melhor do que ninguém, vão poder, né, fazer as suas devidas sugestões. Porque o que a gente tem vendo nos municípios? Quando a gente faz, com pouco tempo e pouca experiência dos agentes, editais de projetos, lança 100%, vamos lançar 90 mil em edital de projetos. Muitas vezes tem que ser lançado um segundo ou um terceiro edital. Por quê? Se zerar em algum dos quesitos de
avaliação, que não somos nós que inventamos, que já estão nos anexos dos editais que o próprio Ministério passou, é desclassificado. E ninguém quer que ninguém seja desclassificado. E a gente já fez, assim, isso estou trazendo dos outros municípios menores, gente. São José, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis é outra realidade. A gente tem uma gama de produtores culturais. Nos menores municípios, a gente tem que ter muita coerência de não desestimular, por exemplo, quem está começando. Porque se zerar em Florianópolis, eu algum acho que é quesito... 8 milhões e pouco, né? Oi? Florianópolis é 8 milhões. Não me recordo agora, mas é vi o rapaz milhões. comentar aqui. Milhões. Né? 8 Então, milhões assim, e pouco. se a gente zera um de vocês em algum quesito, assim, que eu falei, o analista ele não conhece Alfredo Wagner, ele não conhece a trajetória de vocês e ele não vai procurar em lugar nenhum, além daquele documento que você enviou. Então, se o teu currículo está muito resumido, não deu conta de mostrar a importância que vocês têm, claro que todos os analistas são orientados a ter um bom senso de que é um município que está começando, que o agente cultural não tem aquela habilidade naquele momento, e alguns podem zerar em algum quesito e isso vai ser muito desestimulante. Então, essa sugestão, uma daí é técnica, é minha, Adriana, eu estou falando. Eu recomendaria fazer um edital de premiação e algum outro percentual para investimento direto de alguma ação que vocês entendessem que contempla a grande maior parte, ou ainda 2 editais, um de projeto e outro de premiações, né, para que a gente conseguisse executar isso aí o quanto antes, tá? Porque a gente já está um pouco adiantado, enfim, o próprio Ministério tem surgido dia a dia com novidades. Até uma semana atrás a gente não tinha ainda a confirmação de que os tributos iam ser isentos da retenção. A gente ainda estava na dúvida, porque a lei não era clara nesse sentido. Agora que veio parecer que realmente vai permanecer o mesmo esquema da Lei Paulo Gustavo, que é não reter imposto de renda na fonte. Então, isso Outra questão que tu falou, que eu me exigências. Quais são essas exigências? A lei também olha muito para grupos historicamente excluídos de todos os processos. Então, a gente tem, sim, medidas afirmativas a garantir isso aqui. Então, não é assim também. Primeira delas, 20% desse total, desses 90 mil, tem que ir para agentes culturais ou para projetos que atendam territórios periféricos. O que a lei entende como periféricos? Favelas, quilombos, aldeias e comunidades rurais. Aqui em Alfredo Wagner a gente vai ter a opção da comunidade rural. Então, 20% disso é para esse público, tá? 5% dos agentes contemplados ou da utilização do recurso para pessoas com deficiências ou projetos com pessoas com deficiência. Quem são as pessoas com deficiência? Deficiência física, visual, auditiva, intelectual, transtorno do espectro autista, são esses públicos. Ou entidades, que no caso vai se enquadrar a PAI, tem a PAI aqui? Tem. A PAI, ou as pessoas físicas com algum tipo de deficiência também, tá? 15% para pretos, pardos ou quilombolas e 10% para indígenas. Ah, mas eu não tenho nenhum indígena em Alfredo Wagner. O Ministério não sabe disso, a lei exige. Tu vai criar as cotas, qualquer edital que for lançado vai ter que ter essas cotas. Aí tem um parágrafo único embaixo. Não sendo preenchidas as cotas, se abre para ampla concorrência. É o que tem acontecido em muitos municípios que não têm essa clientela, né? Também é exigida a busca ativa. A gente tem município, vou citar aí, por exemplo, o Major Gercino, tem aldeia indígena. Então, lá que tem busca ativa, o que é a busca ativa? É ir ao encontro de, explicar, estimulá-los para que eles participem, porque o recurso é destinado para esse público prioritariamente, tá? Então, medidas afirmativas, explicadas, prazos. Por que a gente está aqui agora? Para não ter que devolver pela terceira vez esse dinheiro para o Alfredo Wagner, né? 180 dias de adequação orçamentária já está ok. Foi o que a contabilidade fez. Caso seja decidido outra coisa aqui, ele vai lá e altera. Então, pelo menos já está garantido. Esse prazo aqui é dia 31. Para nós, né, Ana Maura, vai ser amanhã. O que é isso aqui? Porque o sistema pode falhar, mil coisas podem acontecer e eu tenho outros 21 municípios para atender. Dia 31/7 é o prazo do Ministério, que já foi prorrogado. Isso aqui era em maio, era 31 de maio, foi para 31/7, para
para enviar o plano de aplicação dos recursos para a área. O que é esse plano? É dizer dos 90 mil o que vai para quê. Ah, vou fazer um edital de premiação com 40 prêmios a 1.500. Vou fazer um edital de projetos, de 3 projetos a 10 mil reais, por exemplo. E mandar isso para o Ministério, vai sair no Diário Oficial dos Municípios, bota na plataforma, tá lá, que foi debatido e está cumprindo a lei. Então, nós estamos preocupados com esse prazo. E depois, o fim da execução, que compreende o repasse do recurso para vocês e a devida prestação de contas de vocês para com o município, é 31/12, que aí também não dá para deixar na véspera, vai ter que pedir um pouquinho antes para dar tempo ali. A gente tem Natal, Ano Novo, transição de gestão, tudo isso, né, tem que ser visto com um pouquinho de antecedência. Dito isso tudo, que falei demais até, agora a gente quer ouvir vocês com as devidas sugestões para que a gente vá tomando nota e considerando aí para o relatório e tudo mais, né? Lembrando que o relatório vai constar lista de presença, forma de divulgação, fotografias e a ata que também vai estar disponível no site para vocês junto com esse slide. Comecem dando sugestões e tudo mais, gente.